melhor época do ano está chegando. Época de paz, fraternidade, harmonia. Agradecer as coisas boas que aconteceram com você no ano. Muita comida, muita comida, muita comida. Panetone eu não gosto não. Agora, Chester, tender, farofa, maionese. Ai, Chaves, minha barriguinha. Até o nhonho natalino veio passar aqui. Mas é engraçado como que a gente tem uma imagem muito fixa do Natal. E cada um tem uma imagem também muito própria do que é passar o Natal, comemorar o Natal. Mas será que sempre foi a mesma coisa? Para responder isso, só fazendo uma evolução da comemoração de Natal de 1900 até hoje. É engraçado a gente pensar que o Natal ele pode traduzir muito mais do que só o dia de Natal. Ele consegue transmitir a evolução que a sociedade teve, dos costumes e até o que era valorizado. Por exemplo, nos anos 1900, o Natal só era comemorado com um viés mais religioso. A gente tem muito essa ideia de fraternidade, paz e tal, mas antigamente era como se fosse para você fazer uma comemoração da igreja. E nesse ponto aqui a gente fala de igreja como igreja católica só. E como era comemorado isso? Bem diferente do que é comemorado hoje. O principal objeto que a gente tem hoje é a árvore de Natal, mas o principal objeto que se tinha antigamente era o presépio. E para quê? Para fazer aquela representação de Jesus nascendo, ou dos 3 reis magos, ou dos pastoreios. E o pessoal era muito ligado na missa do galo, que já existia, mas só que as festividades elas eram mais regionais, cada um tinha um jeito de comemorar. 2 desses tipos que ficaram muito famosos no Brasil foram os reinados e o pastoril, sendo que o reinado a gente conhece muito bem porque é a comemoração da folia de reis, que parte do Natal até o dia 6 de janeiro, em que tem vários palhaços e tal, várias festividades que as pessoas vão passando pelas ruas, vai rolando uma comida também que é interessante. Nossa, comida de folia de reis é bom demais. A melhor de todas é arroz doce. Nossa, é verdade. Tem também para comemorar, né? Dia 6 tem arroz doce sendo feito. E o pastoril também é uma comemoração contando a história de como que os pastores encontraram Jesus e tem toda uma cenografia, tem personagens e que ficou muito famoso naquela época e na verdade é uma coisa que se mantém até hoje. Só que antigamente era só isso. Mas isso, claro que nós estamos falando de quem? Do pessoal que é mais pé rapado, né, meu barulho? Porque o brasileiro fazia isso. Agora, o pessoal da elite, o pessoal imigrante, eles começaram a trazer nos anos 1900 aqueles costumes que tinham nos natais europeus. Por exemplo, presépios. Só que presépios tipo o nível do Kiko fazendo figa no Chaves, entendeu? Falou assim, olha o meu presépio, já vinha. Nossa, tão cristão isso. E também a árvore de Natal já, né? E também alguns quitutes, mais de origem portuguesa, porque você sabe que a nossa cultura é uma miscelânea de culturas pelo mundo. Quer aprender uma palavra nova? Quero. É agora. E segundo os arquivos eu até não sei falar. Quer aprender uma palavra nova? E segundo os arquivos hemerográficos, que significa arquivos de jornais, revistas, que é catalogado, a principal forma de divulgação do Natal ou de fazer essa divulgação das festividades da igreja de Natal era por meio dos jornais. Naquela época não tinha tigrinho, não tinha Instagram, não tinha jeito nenhum você fazer um anúncio falando né? E como é que era a ceia, Gabrielando? Dos anos 1900 até mais ou menos o ano de 1929? Renato, não sei, você pode me contar? É claro que sim, Barbarelando. Era um banquete com frutas e oleaginosas, ou seja, castanha, né, Barbarelando? Uhum. Castanha, noz, amêndoa. Por quê? Porque isso simboliza fartura. E também algumas receitas portuguesas começaram a chegar aqui, né? Por exemplo, rabanada, bolinho de bacalhau, em algumas famílias. Assim, bolinho de bacalhau é gostosíssimo, mas não me lembra em nada Natal. Nunca comi no Natal, mas se quiser fazer pra mim, eu aceito. Será que eles comem isso em Natal? Pode ser, né? Aí a gente fica questionando.
E só a título de curiosidade, a árvore de Natal ela não foi inventada nesse período não, tá? Ela tem, na verdade, uma origem germânica, ou seja, da Alemanha, dos países nórdicos. Ela surgiu lá no século XVI e ficou muito famosa quando os germânicos levaram isso para a Inglaterra. E quando a rainha Vitória, que era uma rainha super famosa, começou a usar isso no século XIX, aí isso começou a se espalhar pelo mundo. Antigamente, a gente não tinha árvore pintada com neve, não. A década de 30 foi muito importante para a história do Natal e para a evolução até chegar nos dias de hoje. Principalmente por um novo agente que estava agindo, a imprensa. Você deve imaginar que a imprensa consegue mudar qualquer coisa que ela quiser, né? Porque quanto mais você propaga uma informação, mais ela se torna verdade. A partir de 1930 até 1940, com a ascensão principalmente do capitalismo, essas duas forças, a de divulgação e a do dinheiro, começaram a se unir mais. A partir desse momento, o rádio começou a transmitir mais a ideia do que seria o Natal perfeito. Como assim? O Natal perfeito é uma família reunida e também tem que ter o quê? Troca de presente, porque você tem que vender mercadoria no Natal. E a elite brasileira, claro, continuou a ditar as modas aqui do que era bom, o que era certo a se fazer, né? Então continuam as tradições europeias e tal. Só que a partir daí foi a primeira vez em que se começou a fazer propaganda sobre o Natal, sobre o fim de ano. Até a gente chegar na final de ano da Globo, Berlândia, já tem um caminho ainda, mas nós vamos chegar lá. E a partir dos anos 30 também, que o Natal começa a ter uma influência bem forte dos Estados Unidos, e principalmente de Hollywood. Pra você ter uma ideia, você sabe que teve o grande crash da Bolsa de 29, né? Mas mesmo assim, o pessoal naquela época, eles começavam a tentar arranjar barganhas para presentear os outros, mostrando que era muito mais importante você presentear as pessoas, mesmo se não pudesse, pegando um desconto ali, porque o pessoal achava que isso era socialmente aceito. Porque isso fazia o quê? Simulava uma fartura natalina, que era a grande moda que eles tinham na cabeça. E a partir de 1931, aparece um grande personagem que nós conhecemos e amamos até hoje. É o Papai Noel! O Papai Noel da Coca-Cola. Com certeza a Coca-Cola contribuiu muito para a imagem do que a gente tem hoje do Papai Noel, sendo fofinho, bochecha rosa, meio bonachão, ho, 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 yeah! Ele descolado, Brelando. Imagina o Papai Noel TikToker. Eu acho que já tem. Com certeza deve ter. Ele sem camisa, né? Com a roupa apertada. O Papai Noel, hoje em dia, deve até ser marombão. Usa meu cupom GROWTH. E a Coca-Cola, preocupada com isso, afinal o Papai Noel, contratou um artista muito famoso que era sueco-americano, né? Americano, para fazer essa pintura, que era o Radon Sundblom. Não, tô com vontade de comer uma pizza. Só quis jogar no ar aqui. Mas vocês sabiam que uma das coisas que a gente sempre acha, ou todo mundo conta pra gente na internet durante a vida, é mentira? O Papai Noel não é vermelho por causa da Coca-Cola, não. Não tem essa história de que ele era verde, sei que a Coca-Cola não tem nada a ver com isso, na verdade. É que, na verdade, ele fez aquela análise e descobriu que a paleta dele não inclui verde. Pode ser Papai Noel ligado à moda, né? Porque antes mesmo da criação do Papai Noel da Coca-Cola, já tinha ilustrações e pinturas dele usando um hobby vermelho e tal. Então foi mais uma inspiração e não uma sobreposição do que já existia. Os anos 20 são os anos loucos, mas eu acho que nesse caso aqui, os anos 40 também são um pouco malucos para a história do Natal. Porque o que soldados americanos no Nordeste brasileiro tem a ver com o Natal? É difícil pensar, mas tem muita coisa. Você pode não saber, mas por causa da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos achou de bom tom fazer um acordo com Getúlio Vargas para colocar uma base estrategicamente feita no Nordeste brasileiro. Por quê? Porque era um ponto muito bom entre a Europa e a América do Norte. Mas o que isso tem a ver? Eles foram para lá, mas eles foram de mala e cuia. Eles construíram cidade, alojamento, hospital, não sei o quê. E eles ficaram lá muito tempo. Ou seja, teve uma integração muito grande com a população local. Por exemplo, uma festa que é para todo mundo, eles falavam que era for all. E você sabe que virou o nome forró, né? For all, forró. Isso. A partir disso, vários termos americanos, ingleses, na verdade, da língua inglesa, foram incluídos aqui no Brasil e começaram a se espalhar. Pra você ter uma ideia, é uma fofoca de bastidores, viu, Brelando? Então, eu quero saber. Vocês acreditam que o negócio era tão forte que os bordéis lucravam dinheiros ganhando em dólar? E teve uma moça lá que era
dona de bordel que ela ganhou até um nome de um avião do exército americano, de tanto que eles gostavam. Eles pegaram sífilis, gonorreia, pegaram um monte de coisa, mas, mas levaram mais do que isso, levaram uma história. E para você ter uma ideia como é que isso influenciou aqui a nossa cultura, a primeira vez em que o pessoal tomou Coca-Cola foi dessa vez, porque eles trouxeram de lá. E isso com certeza impactou bastante na ideia que a gente tinha do Natal. Essa mudança, essa confluência de culturas, ela com certeza moldou esse caldeirão ainda mais que a gente tinha. Porque os caras lá eles são muito capitalistas, né? E isso veio pra cá. Nos anos 50, e com todo respeito, um grande agente entrou e ficou como o mais importante da comemoração natalina, o peru. O peru começa a ser usado aqui no Brasil. Então, o peru é como se fosse a ave oficial do Thanksgiving, né? O Dia de Ação de Graças lá dos Estados Unidos, que é meio pro fim do ano, assim. Então acabou que ele se estabeleceu como a principal estrela da nossa ceia de Natal. E nessa época também, um cardápio meio que ele foi institucionalizado, que é o farofa, arroz à grega. Nem sei o que é arroz à grega. Arroz à grega é aqueles arroz cheio de cenoura, ervilha. Arroz temperado, né, não? É diferente, porque o nosso arroz temperado ele tem uma corzinha, um coloral, não sei o quê. Arroz temperado é que nem estrogonofe, meu filho. Cada um pensa nisso. Então é um arroz temperado. E também a rabanada. Ela veio aqui pro panteão das coisas que sempre tem, nos anos 50. Mas nos anos 50 tem um novo agente que entrou nesse caldeirão, que é a televisão. E ela conseguiu transformar o Papai Noel no central dessa história toda e transformar ele também numa figura comercial. Foi nessa época que várias empresas começaram a bolar jingles natalinos e comerciais que realmente, vamos dizer, mexeram com o nosso espírito natalino, ou pelo menos instalaram ele. Papai Noel voando achado pelo céu, trazendo um Natal de felicidade. E é nessa época também que o panetone começa a ficar mais massificado, entendeu? A base de panetone massificado. E começa a ser feito por mais indústrias. Não é fabricado mais só artesanalmente, mas sim agora tem uma cadeia produtiva. E a partir daí também, além do peru... E também a partir daí, além do peru, começaram Chester, Tender e algumas coisas enlatadas, porque teve toda essa influência americana na cultura brasileira. E se tem uma coisa que eles são bons, é de enlatado. Até agora você falou de ceia e a passas não entrou em lugar nenhum. É porque já passou. Não tem... O ano é 1974, bicho. E agora é a primeira vez em que não descongelaram o homem, porque o homem tava fresco. Não podemos falar da evolução do Natal no Brasil e não destacar o primeiro show natalino do Roberto Carlos na televisão. Eu achei engraçado só um ponto, Brelando. É tão natalino, né? Aparece ele fumando um cachimbo. Aí, né, as crianças, nossa, é o Robertão fumante. Ai, que familiar. Ai, que cristão. E vocês devem imaginar que agora sim a televisão se consolida como a maior ditadora de regras sobre o Natal e sobre qualquer coisa. Tanto é que a partir dessa época, dos anos 70, o Natal começa a ficar mais secular. O que significa isso? Ele deixa de ter só essa conotação cristã da igreja para se tornar uma coisa muito mais... Do mundo. Do mundo, exatamente. Ou seja, agora os valores são não só fé e não sei o quê, mas também... Presente. Não, confraternização... Presente. Que capitalista, menino. Eu tô falando do verdadeiro espírito do Natal que a televisão falou pra gente, Orlando. Amar o próximo, né? Confraternização, perdoar as pessoas. Dito isso, compre meu presente de Natal. Mas nos anos 80 a coisa fica cada vez mais comercial, mais capitalista. Porque a partir dessa época que uma coisa que a gente não percebe começou. É a época que os shoppings começaram a ficar mais populares aqui no Brasil. E a época em que eles começaram a fazer campanhas de Natal para alavancar o comércio. Por exemplo, todo shopping tem um Papai Noel, não tem? E sempre tem o Papai Noel está chegando no shopping, não sei o quê. Foi a partir desse momento que começou a acontecer isso. Isso tornou meio que um ritual, né? O pessoal levar as crianças para sentar no colo do bom velhinho.
Eu também acho estranho, mas tudo bem. Além de tudo, começa a ficar muito mais forte os comerciais natalinos, né? Mostrando como é que as empresas se importam com o Natal e com o dinheiro que você vai gastar para fazer essa ceia. Feliz Natal, muito amor e paz pra você. São os votos do Banco Nacional. Eu vou falar a verdade pra vocês, se o banco faz uma propaganda de Natal, é porque não é coisa boa, né? Porque tá tentando lavar a imagem dele, porque banco nunca faz nada por ninguém. Não tem nada de, você tá devendo um cheque especial, mas eu te perdoo. E paralelamente a isso, aparecem alguns eventos natalinos, mas tipo assim, de informação de turismo. É a partir daí, por exemplo, que nasce o Natal de Gramado, que ficou muito famoso aqui no Brasil e se torna um destino turístico durante o Natal. Ou seja, nos anos 80, todo mundo tinha que ter um comercial de Natal. A partir dos anos 2000, tudo que eu falei sobre ser uma coisa muito religiosa e tal, e comercial, aí que o negócio descamba muito. Porque existem os dois extremos, o extremo religioso e o extremo capitalista total. Agora os lugares têm iluminação de Natal, tem shows natalinos, tem campanhas natalinas de tudo quanto há. Pela janela da TV, um dia vai nascer cada nova atração, faz o mundo mais real. Que o mundo mágico do SBT faça o seu mundo mais feliz no novo milênio. Promoções de Natal, e o comércio começa a encarar o Natal como o pico de vendas do ano, ou seja, eles investem todas as campanhas e todas as suas fichas para fazer um dinheiro que eles vão meio que abater o resto do ano, assim, ou pelo menos grande parte do ano. É a hora de vender mesmo. E a partir dessa década também começa a ter uma pluralidade. E a partir dessa década também começa a ter uma pluralidade muito maior. Falei errado de novo? E a partir dos anos 2000 tem também mais uma pluralidade. Qual que é o sinônimo de pluralidade? E a partir dos anos 2000 tem também uma diversificação da questão religiosa, porque antigamente só o católico que comemorava o Natal era muito ligado ao catolicismo, né? A partir daí as comemorações evangélicas e de outras fontes também começam a aparecer. É engraçado como é que a gente encara o Natal hoje, né? A gente percebe que os meios de comunicação, eles foram mudando o jeito que a gente via e comemorava o Natal. Hoje a gente está muito ligado à internet e como é que as campanhas, elas pulam nos nossos olhos. Porque hoje em dia a criação de conteúdo, ela se funde muito com o anúncio, os anúncios patrocinados. Todo mundo tá querendo te vender alguma coisa de algum jeito. E o Natal não podia ficar de fora dessa também. Se ampliou muito a gama de coisas que você pode fazer durante o Natal. Shows, viagens, eventos, luzes, coisas no shopping, promoções, Looks, maquiagens. se arrume comigo para a noite de Natal. Uma coisa que o Natal se tornou, que era diferente do que era no início, que era religioso, hoje em dia se tornou, além de comercial, também uma data de, vamos dizer, de limpeza interior. Todo mundo trata isso como uma transição de um ciclo para o outro. O Natal e o Ano Novo, o final de ano, tem que repensar as minhas ações para o ano seguinte, fazer não sei o quê. Todo mundo trata muito isso, né? Mas ninguém faz nada, né? Porque senão você não tava com o mesmo peso há 7 anos. Agora, o ponto mais marcante pra mim, que destacou nesses últimos tempos, foi que quando vai chegando o Natal, na internet começa aquele assunto assim, momento da gente ficar brigando tudo em família na sala. Agora ninguém pensa no momento feliz de reunir mais, não? O pessoal só quer fazer piadinha na internet, Rolando. A gente que é um canal sério, que não faz piada nenhuma. E outro fenômeno também ficou muito forte nessa época. Antigamente a gente ia, comprava um presente pra alguém, claro que era bem custoso, assim, não de dinheiro também, mas de ir lá, a cidade sempre fica muito cheia, mas o comércio eletrônico mudou a relação que a gente tem com o Natal, né? As coisas ficam um pouco mais frias, você escolhe, chega e pronto, já vem embalado, você não tem que embalar mais, fazer isso, então as coisas ficaram um pouco mais, vamos dizer... Impessoais? Impessoais, assim, mais frias, né? Mas é aquele negócio, Natal é Natal, e você passa do jeito que você mais gostar. Tem gente que gosta de passar com a família, tem gente que gosta de passar viajando. Mas se eu tenho uma certeza na vida, é que ninguém gosta de ganhar uma carteira de amigo oculto. Então, é Natal.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa evolução do Natal, né, de 1900 até hoje, e eu trago depois mais evoluções por aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!